Olha, sim, tudo na vida tem que seguir um curso em que nos leve para uma ascendência, para uma evolução. Se por acaso ainda não chegou esse momento, particularidades aqui ou acolá. Mas todos nós estamos fadados à evolução. Não esqueçam nunca que somos espíritos, estamos usando um corpo transitoriamente, somos todos, absolutamente todos, filhos do mesmo Criador. Existem algumas, como é que eu diria, não vou dizer nem teorias, eu não vou dizer. Existem pessoas que especulam a ideia e a hipótese de ter vários deuses, que cada deus cuidou da construção de um determinados universos. Sim, bem verdade, nós sabemos que hoje nós temos multi-universos. Né? Então, existem infinitos universos. Existem pessoas que defendem a ideia, a tese, a hipótese de que cada um desses deuses construíram, por assim dizer, determinadas galáxias. Né? Mas tudo isso não deixa de ser uma hipótese no meu pensamento. No meu pensamento. Mas eu respeito a opinião de todas as pessoas. Uma coisa é fato. Estamos fadados, todos nós, à evolução, à ascendência, ao crescimento espiritual, pelo bem e para o bem. E nem sempre essa carreira, nem sempre essa jornada é feita de momentos tranquilos. Né? A gente discutiu ontem aqui rapidamente que a nossa escolha foi crescer pela dor. Lembra-se disso? Olha, se a nossa escolha foi crescer pela dor, então nós temos que conviver com todo tipo de coisa. Não me diga que ficar 10, 12 horas sentado assistindo aulas não é doloroso. É doloroso, sim. A maioria gostaria de ficar 10, 12 horas, talvez, deitado, em posição de repouso, mas não é a regra. Então Deus criou o trabalho, né? O trabalho é um instrumento de coerção, de alguma maneira, para que o homem tenha a sua alimentação. Ele tem que trabalhar. E no trabalho ele desenvolve técnicas, desenvolve raciocínios. Então a gente vê aí perfeitamente essa união entre o que tecnologia e evolução espiritual. Repare que quando o homem criou a roda, o que aumentou de velocidade nas coisas da vida foi gigantesco. Da mesma maneira, quando o homem inventou a internet, as coisas se. O que mais virá para a humanidade? Agora, o nosso grave problema é que, apesar de todas essas tecnologias, permanece ainda no homem aquele germe de fazer o outro um instrumento de seus serviços, para que ele tenha lucros de todas as ordens. Lucro não é apenas do ponto de vista pecuniário, do ponto de vista financeiro,
Imagine você que o nosso querido Emmanuel, que todos conhecem, pelo menos todos aqueles que estudam na cartilha do Espiritismo, imagine você que Emmanuel, na época em que Jesus viveu conosco aqui fisicamente, Emmanuel era um homem respeitado e ele tinha em torno de 500 escravos. Basta ler aquele livro, né, há 2000 anos, o primeiro romance psicografado por Chico Xavier. Há 2000 anos, você vai ver Emmanuel, né, com toda essa opulência, toda essa prepotência que lhe era peculiar. Né? Aliás, ele mesmo é quem faz o prefácio do livro. E em seguida ele faz outro livro com Chico e prescreve a psicográfica 50 anos depois, onde o próprio Emmanuel já é um outro ser, uma outra personalidade, chamada de Nestório, e Emmanuel aí já está como um escravo. Ele reencarna numa família de escravos. 50 anos depois, psicografia também de Chico com Emmanuel. Em seguida, nós temos a outra obra deles, Ave Cristo. Em seguida, a outra obra dele, romance também, Paulo e Estevão. Maravilhoso livro também. Emmanuel e Chico. E finalmente Renúncia, né? E aí ele fecha o ciclo, os 5 livros de Emmanuel com Chico. Então a nossa ascendência, quando você vê Emmanuel, né? Quem foi Emmanuel, né? O padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, né? Eu acredito que sim. Então, o espírito ele tem que evoluir. E a única maneira de evoluir é trabalhando. Você já ouviu falar na palavra ubiquidade? Ubiquidade ou bicorporeidade? É uma condição que tem alguns espíritos de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É uma coisa que era uma condição especial do nosso querido Eurípides Barçanufo. Nosso querido Eurípides Barçanufo, ele tinha esta condição. Às vezes ele estava dando aula em sua sala de aula para os garotos, ele paralisava, saía do corpo físico, ia a um outro local, alguns quilômetros ali. E ali ele se materializava e fazia um parto. Bicorporidade ou ubiquidade. Então é uma condição espiritual, é uma condição mediúnica do espírito, né? Quem tinha muito isso era Chico Xavier. Conta que Chico estava uma vez em uma psicografia e fazendo as suas cartas, que ele gostava muito de fazer cartas para as chamadas cartas consoladoras, né? E ele parou no meio assim da sua tarefa, chamou um amigo que frequentava a casa espírita onde ele trabalhava e disse: olha, você vai receber um telefonema daqui a pouco de seu filho lá da capital, dizendo que está ocorrendo um incêndio onde você tem o seu posto de gasolina, mas não é o seu posto está livre desse incêndio. Não é. E tranquilize ele, diga a ele que não, mas faça de conta que você não sabe nada, né? Então, e aí ele volta para o corpo e continua a psicografia da carta. A pergunta é, onde é que estava Chico? Como é que Chico recebeu essa informação
que estava tendo um incêndio em São Paulo, se ele estava em Pedro Leopoldo trabalhando naquela hora. Isso chama-se ubiquidade. Então todos nós temos que ter consciência, né, dessas nossas potencialidades para que a gente possa ascender na escala espiritual. Todos nós. Não é mérito exclusivo de A ou de B. Então fique atento a isto, tá bom? Que é necessário, importante e necessário. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração e em seu lar. Muita paz, muita paz.